Acerca de Jesus, gente, particularmente no Segundo Testamento, gente que testemunha acerca daquilo que viu Jesus fazer e também que falam, trazem cartas de edificação, de exortação e de consolo. Mas há outros lugares onde é o próprio Senhor Jesus a ministrar, a ensinar, a falar as próprias palavras do Senhor. Há algumas Bíblias até bem encarnado, até bem vermelho, para dizer, é o próprio Jesus que está a falar, não é para nos chamar a atenção. E aqui no capítulo 14, é o próprio Jesus que está a falar, e ele disse, estava a falar para os seus discípulos, ele disse assim, tenho-vos dito isto, bem, o capítulo 14, do livro de João, no versículo 25 e 26. Tenho-vos dito isto estando convosco. Ou seja, Jesus estava a transmitir algo para os seus discípulos, dizia, olha, eu já vos falei disto, eu já estive com vocês já me ouviram. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Repare, o Senhor Jesus está a comprometer-se, está a dizer para os seus discípulos que naquela altura eles já estavam ansiosos, já estavam preocupados. O mestre, o discipulador, o seu pastor, aquele que estava com eles, aquele que tinha trazido alguma esperança para eles, aquele que tinha trazido as palavras da vida eterna, aquele que tinha começado uma nova história em Israel, o homem dos milagres, dos prodígios e dos sinais, agora estava a dizer o seguinte, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, é esse que nos vai ensinar todas as coisas. Então quem é que nos vai ensinar todas as coisas? Sim. E vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então aquilo que nos faz recordar, lembrar, e a palavra rema, aquela palavra oportuna, aquela palavra de Jesus, não é aquela palavra que nós temos, é aquela palavra de vida, é aquela palavra que transforma, aquela palavra que muda tudo, é a palavra de Jesus. Ele disse, essa palavra é Ele que vos vai fazer lembrar. E Jesus continua e diz, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse. Aqui agora, Evangelista Jorge, está a gravar, é tu que fico gravado. Vou e voltarei para vós. Vou e voltarei para vós. Se me amasses, alegar-vos-eis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é muito maior do que eu. Então o próprio Senhor Jesus está a dizer que Ele ia enviar um Consolador, o Espírito Santo de Deus. Eu sei que na cultura em que nós fomos criados, eu sei que na cultura grego-romana, onde o nosso caráter foi forjado, onde foi inculcado tantos princípios, a nossa cultura, como eu disse, que é uma cultura grego-romana, nós fomos e nos distanciámos de algumas coisas bíblicas que são essenciais. Eu lembro-me que da última vez que aqui estivemos, o pastor Edénio, quando eu aqui estive foi com o pastor Edénio, não sei se alguém está lembrado. Amém. Ele falou e ele ensinou acerca dos anjos e acerca da ministração dos anjos. E os anjos são quem faz o trabalho braçal. Ele usou esta expressão, este exemplo, para dizer que quem faz o trabalho braçal de Deus aqui na terra são os anjos. E às vezes, por causa dessa cultura católica que nos afastou, pensar que os anjos são aquelas figuras ridículas, aqueles bebezinhos gordos com um anjo nas costas, e às vezes também nas procissões e tudo mais, nos quiseram fazer crer que aqueles anjinhos, aqueles palerminhas que aquelas asas e que aquelas coisas, que são os anjos. E por causa disso nós nos afastamos desta doutrina que é tão importante para a igreja, porque os anjos são aqueles que ministram, são aqueles que fazem aquele trabalho que nós devíamos até dar trabalho aos anjos. Hoje não estamos a falar disso, estamos a falar do Espírito Santo. Mas quizá o Espírito Santo, talvez nós nos apartássemos dele, ou talvez nós não tenhamos revelação da importância fulcral do Espírito Santo na vida da igreja e na vida dos cristãos. É extremamente fundamental, porque sem ele nós não sabemos orar, nem a oração que convém, nem a oração verdadeira. Sem ele não sabemos adorar ao Senhor Deus, porque é ele que nos vai
vai conduzir e lembrar todas as coisas que o próprio Mestre nos ensinou. Sem a revelação dele, nós não estamos aptos. Nós não podemos nem adorar. Claro que nós adoramos ao Pai em nome do Senhor Jesus, mas quem nos vai ensinar e guiar nessa adoração é o Espírito Santo. Amém. Então nós precisamos tanto dele. E nós, por causa da festa, como agora as festas do Padroeiras, que nós estamos habituados aqui na nossa nação, é a festa em honra do Espírito Santo, e nós nem sabemos muito bem o que é isso, é o Divino Espírito Santo, e tantas coisas que ouvimos falar, disto e daquilo e daquilo outro, que nós é como que pusemos o Espírito Santo de parte. É como que nós não precisamos do consolo dele, é como que nós não precisamos que ele nos revele, ensine todas as coisas, e eu vou repetir aquilo que já disse, e você tem que deixar, se fosse no Brasil era assim, a ficha cair, você tem que entender que sem ele nós estamos perdidos. É verdade. Se nós queremos ser corajosos, valentes, se nós queremos ter a palavra rema nas nossas próprias bocas, nós temos que ter uma vida com ele, nós temos que ter uma vida diária com ele. Na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa. Diga, é o quê? Alguns dizem que é um vento, outros dizem que é uma força, outros dizem que é isto, outros dizem que é aquilo. E nós não entendemos bem por causa dessa doutrina que também não está muito bem explicada, que é a doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo, não é? E por causa disso mesmo, os três serem um só, nós não temos muita noção. Hoje também não vou falar, nem vou ensinar acerca disso, senão nós não sairemos daqui já hoje. Não vou falar acerca dessa doutrina, mas vamos entender que a Bíblia fala exatamente que o Espírito Santo se entristece. A Bíblia fala, diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então eu quero perguntar se uma força entristece. Eu quero perguntar se uma coisa se entristece. Eu quero perguntar se não é somente uma pessoa que se entristece. Não ofendais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Então nós temos que ter entendimento que ele é uma pessoa. E é uma pessoa que veio, como o Senhor Jesus disse, para nos ensinar, para nos revelar todas as coisas que nós precisamos e para nos acompanhar e estar diariamente conosco. Igreja, irmãos e irmãs, se você não sabe alguma coisa, se você precisa ter conhecimento, não precisa de ir ao Google, não precisa de ir ao motor de busca da internet. As coisas espirituais entendem-se pelo Espírito. Nós não podemos entender as coisas espirituais pela nossa mente natural. Nós não podemos entender as coisas de Deus pela nossa mente que raciocina assim, a nossa mente. 1 mais 1 igual a 2. É ou não é? Na nossa matemática, 1 mais 1 é quanto? 2. Mas na matemática de Deus, na economia de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. As coisas de Deus são todas ao contrário do mundo. E nós às vezes queremos perceber, queremos entender as coisas de Deus, que a nossa mente natural não vai dar certo, Lourdes. Não vai dar certo, porque temos que entendê-las pelo Espírito. E pelo Espírito só as entendemos pela revelação do Espírito Santo, que nos veio facilitar e ensinar e revelar todas as coisas. Amém. Então nós não podemos pensar que a nossa mente natural, há gente que quer que as coisas espirituais aconteçam da forma natural de pensar, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu já falei da economia, da matemática, 1 mais 1 igual a 1. Só com Deus é que isto dá certo. O rio natural, os rios do mundo correm para baixo, o rio de Deus corre para cima. Veja bem, nós para ter temos que dar. Os bancos dizem que quanto mais não deres, quanto mais guardar, mais vais ter. A matemática de Deus é o quê? Quanto mais deres, vais ventar. Queres viver? Tens que morrer. Porque a semente, enquanto não morrer, não vai viver. Então, para entrar, temos que sair. Então as coisas de Deus é tudo ao contrário. E se nós queremos entender as coisas de Deus, temos que nos render. Diga, render. Há muita gente que não se rende. E é por isso que não experimenta viver um cristianismo que tenha resultados, um cristianismo eficaz, aquela maturidade cristã em que nós crescemos qual uma criança, não é? A minha neta, o meu netinho ainda não sabe andar. Vocês viram ele aqui, ainda não sabe andar, mas vai ter um crescimento sustentado. Não era bom que ele com 8, 9 meses andasse. Podia andar, mas não é. Normalmente é 1 ano, 12, 13, 14 meses que eles começam a andar. Daqui a pouco, agora não é a altura de correr, mas daqui a pouco vai correr.
Daqui a pouco não para nada. Tu tens o crescimento sustentado. A nossa mente natural, nós como pessoas, intelectualmente também deveríamos desenvolver-nos de forma que nós tivéssemos esse crescimento. E nós, sem o crescimento, sem a maturidade de entender que precisamos de crescer com as novidades do Espírito Santo cada dia. A palavra de Deus é uma palavra viva. Diga, é uma palavra viva. Uma palavra viva. Então, se é uma palavra viva e nova, significa que é nova. É nova. A palavra de Deus não diz que é nova cada manhã. Então, se é nova, significa que tu nunca aprendeste. Significa que tu nunca ouviste. Tudo que é novo é aquilo que nós ainda conhecemos. E nós deveríamos estar abertos para essas novidades. A gente se esquece uma coisa. Quando a gente vai dormir, o Espírito Santo não vai dormir. E Jesus estava exatamente a enfatizar isso. E eu queria que deixasse hoje aqui algo que você pudesse guardar, algo que você pudesse entender, algo que você não tivesse mais necessidades de andar para um lado ou para o outro lado, ou andar na confusão, ou sem saber o que há de fazer, ou sem saber o porquê está a acontecer. E muitas das vezes nós andamos nessa confusão porque nos esquecemos que foi enviada uma pessoa maravilhosa, que a sua manifestação pela terceira vez e pela última foi lá em Pentecostes, em Jerusalém. Ali desceu pela terceira vez e por essa terceira vez ficou aqui na terra. Ele já tinha estado 2 vezes antes, o Espírito Santo já tinha visitado 2 vezes a terra, mas das 2 vezes que esteve cá voltou para o Pai. Mas dessa vez em Pentecostes ele desceu, ele se manifestou como línguas de fogo, pousou sobre cada homem, cada mulher que estava naquele lugar, e a partir desse dia ele ficou conosco. Então ele está conosco. Glória a Jesus. Eu queria agora dar um exemplo para você. Vitor, vem cá. Então eu queria que você entendesse que o Espírito Santo agora veio e que você agora não está mais sozinho. Em cada lugar onde você for, em todo lugar onde você andar, por todo lugar que você estiver, faça o que você fizer, o Espírito Santo vai estar consigo em cada momento. E nós, de vez de darmos atenção, que cada momento e cada dia Ele está a preparar o nosso dia. Quem é que devia preparar o nosso dia? Ouça, nós somos espirituais. Ei, você ainda não entendeu? Você é um espírito, tem uma alma e vive dentro de um corpo. Então nós agora estamos em baixo, mas não deveríamos ser de baixo. Não devíamos raciocinar como os de baixo, não devíamos pensar como os de baixo, porque senão vamos ter uma vida cristã frustrante. Vamos ver frustrados. E nós não estamos a praticar uma religião para que tudo nos vá bem, para amainar a violência daquele Deus, que se nós não cantarmos alguns cânticos, se nós não formos fazer um esforço de uma reza, ou se nós não formos cumprir o nosso ritual religioso, Espírito Santo, se nós não formos cumprir o ritual religioso, parece que Ele vai nos condenar, parece que essa semana está tudo ruim. Ei, não é assim não. Não é assim não. O Pai nos criou com uma ideia. Você foi criado não para fazer coisas para Deus. Você foi criado para ter relacionamento com Ele. Eu não quero que os meus filhos façam nada para mim. Eu quero que eles me busquem para terem a minha presença, para estarem comigo. Eu quero que eles sintam a necessidade de estar comigo. Eu quero que eles gostem da minha presença. Eu quero que os meus filhos me procurem com esse interesse. Eu não quero que eles venham só me procurar para eu lhes dar dinheiro. Eu não quero que eles venham procurar para eu dar um carro. Eu não quero que eles venham procurar para dar os sapatos novos. Eu não quero isso. Eu não quero que eles façam o favor de estar comigo porque eu lhes vou dar alguma coisa. Eu quero que eles estejam comigo pelo prazer, pelo amor. Eu quero que eles cheguem. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que, apesar dessa idade, vem cá rápido. Será que, apesar dessa idade, ei, tu ainda não queres sentar no teu colo ou não? Tu ainda não queres embalar ou não? Fala lá, Antero. Fala aí, Antero. Queres ou não queres? Queres ou não queres? Para eles, nunca vai ser um grandão. Para eles vai ser um pequenino sempre. E o prazer que eles têm é ter comunhão com Ele. Foi para isso que Ele é filho.
filha, você foi feita para ter relacionamento com Deus. Não impeça esse relacionamento. Deus não precisa que a gente faça coisas. Se Ele precisasse que alguém fizesse coisas para Ele, certeza que não era você nem eu. Ele tem os anjos, legiões de anjos ao seu serviço. São espíritos ministradores que eles querem até fazer a obra que nos compete a nós fazer. E o Pai, pelo amor que tem por nós, diz: não, esse eu vou dar para os meus filhos, eu conto com eles. E os anjos dizem: deixa-me ir a mim, deixa-me ir a mim, deixa-me ir a mim. E o Pai diz: não, se eu quisesse que vocês fossem, eu já vos tinha mandado. Eu quero dar essa oportunidade de realização aos meus filhos, porque eu os amo, eu os quero. Então o Espírito Santo, para todo lugar onde a gente vai, Ele está connosco. Todo lugar onde a gente está, façamos aquilo que a gente fizer, Ele está connosco. Ei, quando você vai à casa de banho, Ele também está consigo, viu? Não pense que fica à porta e dizer: não vou entrar. Ele entra mesmo. Ei, casais, entra lá dentro do quarto, viu? Não, agora fica aí um bocadinho Espírito Santo, não é, Janine? Fica aí um bocadinho Espírito Santo. Não, devia ser ao contrário. Vem, Espírito Santo, que és tu que nos completas e és tu que nos realizas neste relacionamento. Da vez de às vezes vivermos frustrado, sem saber nos relacionarmos, nem tirar o maior prazer, nem a alegria desses encontros, é porque nós o pomos de parte. É porque nós não queremos. Nós pensamos que já sabemos. Oh, Jorge, sabe nada. Sabe nada? Como é que ele anda? Não sabe nada. Não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. Ele teria muito mais proveito de dizer: Espírito Santo, ensina a tratar a minha flor. Como é que se trata uma flor, Espírito Santo? Eu estou descalço, não sei. E Ele iria te ensinar todas as coisas. O problema é que nós já nos achamos. E aí às vezes, sabe o que acontece, Bela? Temos um problema. Aí temos um problema e não sabemos como é que resolvemos. Aí dissemos: o apóstolo antigamente quando vinha cá, agora já se esqueceu de nós. E alguns até dizem: agora já não quer saber de nós. Agora não quer saber dele. Eu estou a falar de ti, estou a falar dos que não vieram hoje. Então, nós, se o apóstolo Cabeça ia fazer uma pergunta, ele é apóstolo, como diz uma criança, ele é apóstolo, deve saber tudo. Sem coisa nenhuma, sem aquilo que ele me revela. E quando eu tenho a humildade de ir aos seus pés e de vez de levantar à pressa e dizer: isto cada vez está mais trânsito, isto cada vez está pior, a gente cada vez não... Deves fazer isso, Santana. Quando eu apóstolo, pela responsabilidade que me deram, não é pelo título que eu consegui, não tirei nenhum curso, foi a responsabilidade que me deram. Não for diariamente aos seus pés, receber a direção e a missão e a revelação daquilo que Ele tem, sabe o que é que vai acontecer? O meu coração é terrivelmente corrupto e enganoso. É verdade. O meu coração é terrivelmente corrupto e enganoso. Assim como o teu, irmão. Pensava que era só o meu, é? O teu também, é a Bíblia que o diz. Então significa que nós precisamos de nos levantarmos e termos a humildade de o buscar e termos a humildade de precisar dele. Ou estamos a celebrar a sua descida, a sua vinda, porque foi em Pentecostes que ele desceu, foi em Pentecostes que ele escreveu de novo a lei do Senhor, não agora em tábuas de pedra, como ele entregou lá no Monte Sinai, quando Moisés foi buscar a lei do Senhor, se lembram? Ali também era Pentecostes, ali se manifestou a entrega da lei. Pentecostes, que significa 50 dias depois da Páscoa, onde foi entregue a lei, ou seja, a coluna vertebral do ensinamento de Deus para a terra, onde tudo está alicerçado nesses 10 mandamentos. Mas naquela altura foi escrito em tábuas de pedra, lembra-se? Moisés subiu ao monte, lá foi escrito e Moisés desceu. Agora o Pentecostes, lá em Pentecostes, em Jerusalém, desceu. Agora já não as escreveu em tábuas de pedra, agora escreveu-as em cada coração. Agora está escrito em cada coração e diz que naquele dia houve uma grande manifestação. Mas sabe uma coisa? Nós desprezamos o Espírito Santo diariamente. Nós gostamos
de chegar ao pé de alguém e dizer: não, está aqui o senhor engenheiro. Está aqui, onde é que está aqui o engenheiro? Já falei do João, já falei do Antero. Está aqui o senhor engenheiro Ricardo. Está aqui o senhor engenheiro, sabe? Ele e a esposa dele é professora. Até parece que ser engenheiro ou professora, que é um título muito banal, é só do curso que eles tiraram. Nós vamos lá e parece que eles sabem todas as coisas. Não, eu queria fazer uma pergunta, sabe? É que eu estou a passar aqui um problema de matriculidade. Viu, senhor engenheiro Ricardo? O que é que eu tenho a dizer acerca disso? O Ricardo diz: não, me parece este assunto. A gente não gosta de ouvir, a gente não sabe nada. E a gente vai lá e diz: não, esse irmão é filho do irmão Zé, sabe muita coisa. E a gente vai lá. Ele também não diz aquilo que a gente gosta de ouvir. O que é que a gente faz? Procura outra pessoa. Aí diz assim: não, está cá o pastor, ele é brasileiro, é capaz de saber algumas coisas, já tem cá alguma experiência lá no Brasil. Pastor, eu estou com um problema assim, 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 o que é que o senhor tem a dizer acerca disso? E o pastor que não é mercenário, e o pastor que não é mercenário não diz aquilo que você gosta de ouvir. O mercenário diz aquilo que a gente gosta de ouvir. Um pastor diz aquilo que a gente precisa de ouvir. Então ele diz aquilo que a gente precisa de ouvir. E como que a gente não gosta daquilo que a gente precisa de ouvir, a gente vira as costas e a gente já nem aceita. E a gente vai dizer: eu sei, comigo e que a Bíblia já resume. E aí voltamos as costas. E aí esquecemos-nos de alguém que nós tínhamos por tão perto. Olha lá, alguém que veio para nos ensinar, para nos revelar todas as coisas e para nos trazer o consolo que nós necessitamos. Aleluia. Você está sozinha, você não conseguiu ainda ter relacionamento, você ainda não conseguiu encontrar o homem certo para casar, ou então já decidiu que vai Milu ficar sozinha, ficar jovem para toda a vida. Milu, porque é que tu estás tão jovem? Porque não atura o marido. Mas ela lá sabe e cada um sabe. Mas há outras que querem aturar, viu, Milu? Há outras que querem aturar. E você que está só, e você que está a passar algumas situações, e você que quer se compromissar, e você que quer resolver o problema, de vez de ir ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, como é que se resolve este assunto? É preciso do teu conselho, Espírito Santo. Por favor, tu veio para me ensinar, me revelar todas as coisas. E quando eu estou só, tu veio para me consolar, para me trazer consolo. Não precisa ser 2 copos de uísque nem uma boate que nos vai trazer consolo, irmãos. Ou irmãos. Não vai ser, vamos ficar mais frustrados ainda. Vai dar pior. Quando nós depois começamos a ter entendimento, este jovem que vocês estão aqui, vocês sabem, não é? É de uma etnia diferente. Glória a Deus que ele já rompeu lá o quadrado. E graças a Deus que ele já saiu fora do quadrado. Mas, estava ele a contar, eu não vou dizer a idade porque ele é solteiro, só pode dizer. Mais bonito como ele é, com tanta moça aqui, imagina, não posso dizer, mas pronto, ele é solteiro mesmo. E ele estava-me a dizer: apóstolo, numa certa altura da minha vida, eu desisti de tantas coisas, olha lá com esta idade, porque eu queria aparecer como os outros bonitinhos. Ia atrás dos meus colegas e punha-me lá na feira, punha-me lá não sei o quê, armado e jeitoso, e aí só andar uns bitacos e só andar não sei o quê, e perdi tanto tempo. E agora preciso de recuperar. E muitas das vezes assim somos nós. Nós perdemos tanto tempo desnecessário. Será que a gente ainda não entendeu que se nós pudéssemos fazer alguma coisa pela nossa vida já tínhamos feito? Meninas, você ainda não entendeu que se já pudesses ter feito alguma coisa por ti já tinhas feito? Será que não dá para entender, casais? Se nós pudéssemos resolver as coisas por nós mesmos há muito tempo já tínhamos resolvido. Será que ainda continuamos na teimosia? Povo de Deus, igreja Micais, será que ainda continuamos? Obrigado, filho. Espírito Santo, pode ir. Dê uma salva de palmas para o Espírito Santo.